Começar um emprego novo pode mudar a sua vida. A indústria da música está em colapso. O governo dos Estados Unidos processa a Live Nation e Ticketmaster, acusando eles de monopólio da indústria musical. E para finalizar, bora falar um pouquinho sobre Big Brother Brasil, toda a treta envolvendo Ana Paula Renault, Babu Santana e o que está acontecendo aí no BBB 26, que é um assunto que eu sempre falei aqui nesse canal e eu gosto de trazer ele sempre. Você está nos planetas, depois da vinheta a gente fala um pouquinho sobre o mundo e a vida, o que está acontecendo na música e no entretenimento no Brasil e no mundo. Vamos embora? Se você não me conhece, eu sou Andreas Bezerra, também conhecido como Andy dos Planetas. Eu sou cantor, compositor, apresentador, DJ, muitas coisas, multiartista, multifuncional. E tenho aqui esse canal no YouTube, faço também conteúdo para redes sociais. Sou criador de conteúdo e tenho meu trabalho regular, porque ela não é herdeira, ela trabalha mesmo para sobreviver. E hoje eu queria trazer para vocês, para começar esse vídeo aqui, falar um pouquinho sobre trabalhos novos, experiências novas. O Nos Planetas é um canal que me proponho a fazer para também falar um pouquinho sobre a minha vida, para também falar um pouquinho sobre a minha visão das coisas, quase que como um desabafo. A minha intenção com esse canal não é que sejam vídeos muito editados, eu realmente quero que eles sejam vídeos mais simples de se fazer para que eu consiga manter uma constância aqui, porque eu realmente vejo o YouTube como é, trabalho, primeiramente, e principalmente como algo que pode transformar a minha vida futuramente. Eu quero estar cada vez mais presente aqui esse ano, é uma prioridade para mim, mas eu não quero fazer isso de maneira muito editada, porque eu acho que o que conquista aqui é justamente a espontaneidade. Então, eu quero só continuar fazendo dessa maneira, sabe? E falando sobre coisas que para mim são interessantes, porque eu acho que podem agregar para a sua vida também. Então, a minha intenção aqui é falar de trabalho, sim, porque isso para mim é um trabalho. É falar também de assuntos que rondam o mundo no entretenimento e na música, porque são assuntos chaves, são coisas que eu pesquiso, que eu estudo, que eu me interesso e que eu gosto mesmo de estar por dentro, que são esses tópicos do entretenimento, porque, enfim, é a minha área de formação e é a minha área de formação de vida, além da profissional acadêmica. Então, essa semana eu comecei num trabalho novo, e eu estou muito feliz com esse trabalho novo, porque é uma oportunidade que tem muito a ver comigo. E isso me fez pensar sobre como muitas vezes a gente fica tão ansioso na vida para que as coisas aconteçam, mas elas acontecem quando tem que acontecer, e também são um reflexo das suas ações, do que você vem construindo para a sua vida, né? Eu acho que um trabalho novo, principalmente quando você estava com vontade de começar um trabalho novo, ele sempre vai trazer muita revigoração, mas principalmente ele me trouxe, assim, eu tô hoje com 28 anos, e ele me fez pensar, tipo, qual é o próximo. Eu vivi 28 anos na minha vida, como vão ser os próximos 28 anos, né? Que caminho eu estou construindo, que lugar eu estou construindo para mim na minha carreira. Faz sentido alguma coisa que eu estou fazendo, porque às vezes, como a gente vive num mundo muito, tudo muito incerto, criar conteúdo ainda é algo muito subjetivo às vezes, né? Subjetivo, assim. É muito incerto, muito inseguro, muito indefinido. Eu não ganho dinheiro diretamente com isso, assim, criando os meus conteúdos, né? Eu ganho dinheiro criando conteúdos para outras pessoas. Mas às vezes você fica assim, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que, sabe? E aí acontece alguma coisa para te mostrar isso. Você está assim no caminho certo, que você está assim seguindo sua trajetória de acordo com o que você acredita, sabe? Porque só a gente tem o poder de fazer isso na nossa vida, só a gente tem o poder de mudar o nosso rumo. Então, enfim, é, eu acho que nesse momento eu fico até um pouco emocionado, porque a vida me mostrou que eu estou no caminho certo, e eu quero deixar essa mensagem para vocês, que se vocês estão, às vezes, num percalço, num processo que parece um pouco árduo, que parece um pouco incerto, mas que no fundo você acredita que está assim no caminho, então só siga, porque de alguma maneira
você se colocou nesse lugar também, porque você acreditava que era o melhor para você, que era o melhor para sua história. Então, se joga, é isso. Bora fofocar agora também. Eu quero falar aqui sobre o processo que está acontecendo da promotoria dos Estados Unidos, né, do governo dos Estados Unidos, contra a Live Nation e a Ticketmaster, que para quem não conhece são aí duas grandes empresas relacionadas ao mundo da música e dos eventos, né, nos Estados Unidos. Gente, eu acabei de perceber que eu estou aqui com o site da Rolling Stone aberto e aparecendo várias propagandas, né? Então eu vou deixar só aqui mesmo, porque enfim, não me importo em divulgar a Rolling Stone Brasil, acho que é um veículo importante de comunicação para a música, e com certeza que me deixa muito informado. E nessa matéria da Rolling Stone Brasil, eles falam sobre, a chamada da matéria é A indústria de shows está em colapso, afirma promotor no julgamento da Live Nation barra Ticketmaster. E aí o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está processando, né, a Live Nation e a Ticketmaster por conta do esquema que eles têm ali em conjunto, né? E a promotoria alega que isso acaba dificultando o trabalho, o circo, na verdade, o movimento, né, da indústria, né, para esses artistas, para os artistas que não fazem parte nem da Live Nation, nem da Ticketmaster, eles configuram isso como quase se essa junção das duas empresas gerasse um monopólio do mercado, né? Então, assim, é um processo que vai durar aí nas próximas 6 semanas, 5, 6 semanas, mas que com certeza vai trazer muitos esclarecimentos para quem se interessa pela indústria da música, para quem se interessa pelo mercado da música como um todo, porque com certeza vai ser um divisor de águas, assim. Não dá para a gente dizer, porque a defesa, né, das empresas dizem que não existe um monopólio, né, que não, e que os números podem comprovar isso. Então, se eles estão alegando que os números podem comprovar isso, eu acredito que eles tenham alguma prova, alguma coisa ali que eles vão justificar. Não dá para saber, eu acho que, enfim, isso é um caso que a gente tem que acompanhar muito mais, mas eu acho importante a gente pontuar algumas coisas aqui. Como, por exemplo, é um processo inédito, né, na história da música, e é importante a gente ficar de olho nisso, porque, de fato, querendo ou não, a Live Nation e a Ticketmaster são grandes empresas que detêm sim muito poder dentro do mercado e que podem sim estar dificultando aí os negócios para novos artistas ou para artistas que não são do selo, né, dos selos. Então, a gente tem que ficar atento por conta disso, porque se a gente busca um mundo mais justo, se a gente busca um mundo em que as oportunidades são iguais para todo mundo, a gente tem que estar de olho nisso, para que pessoas não sejam prejudicadas, mais prejudicadas nesses processos, como em tantos anos, né, de história isso acontece, a gente sabe. Então, a gente tem que ficar atento a isso, aos próximos passos desse caso, porque é um caso bem interessante e que pode mudar de verdade os rumos da indústria da música mais uma vez, né? Isso significa que a gente chegou naquele momento do programa que as pessoas estão efervescidas, né? O sentimento está lá no auge. E vocês estão certos, a gente vê o programa para isso mesmo, para se envolver, para se entreter, para, sabe, ficar emocionado. Eu acho que só algumas as questões que existem é que a gente ainda tem e precisa lembrar que esse é um programa de televisão, é um jogo, né, que vale 5,5 milhões e que as pessoas têm diversas estratégias lá dentro. E eu queria falar sobre Babu porque, para começar sobre isso, porque realmente para mim foi uma decepção. Como minha amiga estava falando, uma decepção de uma pessoa que eu nem conheço. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado com quando a gente fala sobre esvaziamento de pauta, né? A gente olha para o Big Brother muitas vezes, na maioria das vezes, e a gente acha que as pessoas entram dali de igual para igual. E eu preciso relembrar para vocês que esse jogo nunca foi de igual para igual com nós, pessoas negras, né? Não é à toa que foi de um tempo para cá que a gente começou a ter elencos com mais diversidade nesse sentido, né, étnica. Então, o jogo ele não foi pensado para a gente. É um programa que não foi pensado para a gente, como a maioria das coisas no mundo. Então, a gente precisa sim levar isso em consideração e, obviamente, que o julgamento de Ana Paula Renault
não vai ser o mesmo que o de uma mulher negra. E essa mulher negra não precisa ser necessariamente a Carol Conká, ela pode ser qualquer outra mulher negra. Nós tivemos vários exemplos de mulheres negras no Big Brother Brasil, de diversas formas diferentes, diversos comportamentos diferentes, e que foram julgadas num lugar negativo muitas vezes, que não conseguiram chegar mais longe no jogo como deveriam e como mereciam, né? A exemplo disso podemos citar aí Sara Aline, Domitila. Então a gente tem que perceber isso. Tivemos sim alguns exemplos que deram muito certo, como a Gleice, a Thelma, mas a gente também tem que entender o contexto do que estava acontecendo ali, como a gente também precisa entender o contexto do que está acontecendo aqui e agora. E é por isso que eu acho que a Ana trouxe um argumento brilhante quando ela explicou ali que não tem muito a ver essa comparação dela com a Carol Conká por conta das pessoas que ela está atacando, por conta de todo o contexto narrativo mesmo, né? Que ela está inserida nessa edição. Para mim é mais um erro do Babu. Eu acho que ele está muito preso realmente ainda na edição dele. E eu acho que isso acabou deixando o jogo dele um pouco nebuloso, um pouco, atrapalhou um pouco o próprio jogo dele, né? Mas a gente também tem que lembrar que, de fato, ele está usando as mesmas artimanhas e o mesmo jogo da Ana contra a própria Ana. Então, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. É, porque fica complicado quando a gente bate palma para ela por estar fazendo o que ela faz, que eu amo, inclusive, e vilaniza ele por fazer as mesmas coisas que ela. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, observar isso direito. Mas eu acho que, sinceramente, isso não vai mudar muita coisa também, porque eu acho que o cancelamento do Babu já é uma realidade. Eu acho que ele já está eliminado desse programa e nada que ele faça vai reverter isso, né? Mas eu não gosto de ver Big Brother seguindo o efeito manada. Eu não gosto de ver Big Brother concordando com qualquer coisa que eu vejo na internet. Eu busco ter o máximo de conhecimento sobre o que está acontecendo na casa, porque é um programa que eu acompanho, que eu gosto de comentar. Então, eu não gosto de falar as coisas sem saber do que está acontecendo assim, com embasamento na minha própria opinião, com embasamento no meu próprio ponto de vista, sabe? Porque por mais que seja um jogo que a gente se emociona, que a gente ama, que a gente se entretém, é um jogo que lá dentro os jogadores estão de igual para igual, no sentido de eles não têm informações daqui de fora e eles estão disputando igualmente um prêmio de 5 milhões e meio. Então a gente tem que ser justo com todo mundo e tentar pelo menos olhar um pouco na visão de cada um ali, entendendo que cada um vai ter o seu próprio ponto de vista, cada um vai ter sua própria forma de jogar, né? Se você, enfim, eu acho que BBB, as regras que existem é você não pode bater em ninguém e outras coisas que vão surgindo ali de acordo com a temporada para tentar, né, organizar tudo direitinho, mas a gente não pode ditar regra. Eu acho que ditar regra é uma coisa que eu não faço nem na minha vida, quanto mais num programa quanto esse. E é por isso que figuras como Ana Paula Renault sempre me chamaram a atenção, porque ela vai contra, né, a ideia de normalidade que é imposta nesses espaços, nesses ambientes, né, nesses lugares. É por isso que ela é minha torcida desse ano. Eu acho que ela deu o tom dessa temporada. Eu acho que ela conduziu o jogo para onde ele deveria ir e nunca teve medo de se posicionar, nunca teve medo de mostrar quem ela era e o que ela pensava. Então, enfim, é só por isso que eu acho que ela já merece ganhar esse prêmio muito tranquilamente. Eu tenho um carinho grande pela Milena, pelo Juliano, pela Samira. O Babu, como eu disse para vocês, foi uma decepção, mas eu não odeio ele, como eu vejo que tem uma galera odiando muito ele. E é isso, gente. Assim, eu acho que ele foi bem problemático também em alguns pontos, né? E nem vou falar da Chayane, que é uma pessoa que eu acho que tem até uma visão interessante de jogo, uma perspectiva interessante das pessoas, mas ela é tão mente fraca que não consegue seguir a própria intuição. Gente, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que é que vocês estão achando de todas essas tretas. O que é que vocês acham de Trabalho Novo? O que é que vocês acham da indústria musical, né? Toda essa treta aí do governo dos Estados Unidos com a Live Nation e a Ticketmaster. E, claro, também sobre o Big Brother Brasil. O que é que vocês estão pensando aí da Ana Paula, do Babu? Então, a gente se vê no próximo Planeta. Um beijo e divulguem esse canal, porque a gente está aqui no rumo aos 500 inscritos e eu só posso monetizar ele, eu só posso conseguir fazer com que isso aqui caminhe, continue caminhando
se a gente tiver essa galera chegando, que tá chegando uma galera, mas eu preciso de mais galeras chegando. Então, vamos embora. Um beijo para vocês e até o próximo planeta.